Olá, galerinha, voltamos. Meninos, aula passada foi um tempo maior de videoaula que eu costumo passar para vocês. Eu entendo que é cansativo, mas foi necessário, porque é essencial que eu apresentasse para vocês a figura de Cruz de Souza, sua vida, e já elencasse com a obra dele, com uma das obras, né? Uma das muitas. Então a gente falou sobre o poema Antífona. Eu até esqueci de falar pra vocês. Antífona, gente, é uma espécie de coro que é cantado antes de um salmo. Ou até é como se fosse um versículo cantado, né, em uma liturgia, tá? É isso, Antífona. Então foi necessário eu falar dele e apresentar um pouco da obra para vocês, tá bom? Então tem aqui o glossário, certo? Eu posso depois disponibilizar para vocês o slide, para vocês verem melhor. E além de palavras difíceis que nós encontramos nos poemas de Cruz de Souza, da sua, vamos dizer, perfeição formal aí da poesia, um pouco também é difícil a gente entender porque ele faz muito jogo de figura de linguagem, tá? E aqui eu vou deixar duas figuras de linguagem que são dominantes aí nesse poema, visto que também você pode, em um vestibular, por exemplo, no Enem, abordar o simbolismo, abordar uma obra artística do simbolismo e eles fazerem a questão, né, te perguntarem, te questionarem alguma questão em volta de uma figura de linguagem. E é muito presente na poesia, né, no poema de Cruz de Souza, a literação e a sinestesia, tá bom? Então, o que vem ser a literação? A literação é uma figura de linguagem que consiste na repetição de fonemas consonantais ou sílabas, certo? Então, o poeta, o escritor, ele usa esse artifício de repetição de som consonantal para ter uma musicalidade, para estabelecer um som, um efeito sonoro específico no texto, tá bom? Então, até nas letras de música, né, tem muito isso. Um exemplo que a gente viu no poema foi sonoramente, luminosamente, certo? Olha só, mente, né? Nós temos então o no aqui também. Então, são vocábulos, são consoantes, né? São sílabas, fonemas consonantais que possuem o mesmo som, um som muito semelhante, que vai estabelecer aí um efeito sonoro, uma certa musicalidade, tá bom? Então, isso é a aliteração. Aqui também não está abordado, mas também tem a assonância, tá? Depois você pode dar uma pesquisadinha lá se você não sabe. A assonância, assim como a aliteração, é repetição de sons. Só que, como a gente viu, a aliteração é repetição de fonema consonantal. Já a assonância é repetição de fonema vocálico, tá? Então, A, E, I, O, U, palavras que eles vão explorar com sons vocálicos. Então, se você ver, certo, essa exploração de sons vocálicos, a repetição desses sons, vai se tratar de assonância, tá? Quando for a exploração de fonemas semelhantes, fonemas consonantais, será a aliteração, como nós vimos aqui nesse exemplo, tá? Eu já falei disso com vocês, né? Então, assim, se esqueceu, tá? Tô revendo. E temos a sinestesia. Essa eu acho que a gente nunca falou dela não, assim, especificamente, né? Porque, afinal, são muitas figuras de linguagem existentes, né? A sinestesia, você pode até ouvir esse termo no campo também da medicina, tá? Tem esse termo na medicina. Mas o que nos interessa aqui é no campo das letras, né? No campo literário. Aqui, no campo das letras, sinestesia é quando o autor, o escritor, certo? O enunciador usa em sua escrita, em seu discurso, palavras, expressões que dão sensações de diferentes órgãos do corpo humano, certo? Essa figura de linguagem, então a sinestesia, ela está ligada aos órgãos sensoriais, a audição, visão, tato, paladar e olfato. Então, por exemplo, o que nós vimos no poema? Tudo vivo e nervoso e quente e forte.
vivo, né? Já nos dá essa sensação de algo vivo, que se move, que se expressa. Nervoso, né? Vamos dizer que é uma expressão aí, vamos dizer, sentimental, psicológica. Quente e forte, né? Nós sentimos essa vibração, né? No sentido quente, no forte a gente sente isso também, certo? Então, é sinestesia. Então, toda vez que você lerem um poema, lerem uma história, né? Uma prosa, escutar, né? De alguém que está declamando, cantando algo, né? Que se remete a esses órgãos sensoriais do corpo humano, então aí ocorrente a figura de linguagem sinestesia, tá bom? Então sempre que ouvirem falar, abordarem alguma questão mesmo, né, sinestesia, eu tô abordando muito que vocês estão no terceiro ano, né, vem aí vestibular, sinestesia é isso, o uso de sensações de diferentes órgãos do corpo humano, né, que expressa sentido, né, dos órgãos sensoriais, ok? Então é isso, tá? A gente falou de Cruz de Souza, a gente vai falar mais um pouquinho por atividade. Mas então temos também Alfonso de Guimarães, né? Então, na etapa de principais obras e características, nós vimos Cruz de Souza e agora vamos ver Alfonso de Guimarães. Alfonso de Guimarães, ele também foi importante escritor do simbolismo, só que Alfonso de Guimarães não teve tanta notoriedade e não teve uma obra artística tão extensa quanto Cruz de Souza, tá bom? As obras dele, né, ainda que tenha explorado a prosa, foi na poesia que ele teve maior destaque, né? Os destaques aí são Centenário das Dores da Nossa Senhora, Dona Mística, Câmara Ardente, Kyriale, Polvilhaire e das suas obras póstumas, né? Ou seja, suas obras após sua morte. Pastoral aos crentes do amor e da morte, poesia. Notem, mais uma vez, que somente por títulos de obras, nós já vimos, então, essa simbologia latente, certo? Nós vimos símbolos religiosos, símbolos que se atentam, né, que se referem ao espiritual, em contradição com o material. Então, por isso, né, está aqui no simbolismo. Deixa a fotinha dele. Gente, será que eu escolhi? Eu escolhi? Não acredito, que bagunça que eu fiz. Tinha um quadrinho semelhante ao do Cruz de Souza, né? Com o resuminho dele aqui, a data em que ele viveu e a fotinha dele. Eu vou mandar pra vocês no WhatsApp, tá bom? Me cobrem lá. Que aí tinha certinho a fotinha dele e bem resumido a história dele. Mas assim, aqui nós temos as principais obras e características. O Alfonso de Guimarães, ainda estou procurando, não tem mesmo não. Alfonso de Guimarães, né, esse aqui é uma espécie de pseudônimo, tá? O nome dele não era assim. O nome dele é Afonso mesmo, Afonso de Guimarães, tá? Aqui, e Guimarães como a gente costuma ver escrito, não assim, tá? Aqui ele enfeitou o nome aí artístico. A poesia dele, né, que como falou, apresenta marcas como o misticismo, a espiritualidade, a religiosidade católica, o que é dominante no simbolismo, né? Não é à toa que ele faz parte desse movimento. A escolha dos temas como a morte, a dor e o sofrimento advém de sua própria história. Por quê? Assim como Cruz de Souza, ele também teve uma vida triste, tá? Alfonso de Guimarães, ele era branco, tá? Não era negro como Cruz de Souza. Depois vou colocar a foto pra vocês. Ele era branco e ele se apaixonou por uma mulher muito linda, que era até sua prima na época. E nessa época ele se apaixonou e eles ficaram noivos, só que ela faleceu, tá? Eu não sei ao certo do que ela faleceu, se por exemplo fosse por tuberculose, que na época matava bastante, né? Não sei se é por causa disso, mas após a perda, né, da sua amada, ele sofreu muito. Então isso ficou bem recorrente nos seus poemas, né? O tema como morte, dor e sofrimento. A poesia mesmo Ismália vem falar sobre isso,
tá? Ismália não era o nome da amada dele, tá? Se não me engano, ela se chamava Conceição, Assunção, uma coisa assim, gente. Não era Ismália. Mas ele fez esse poema e que ele é bem característico disso, de vida e morte, de elementos religiosos, de elementos espirituais e materiais. Vida e morte predomina aqui. Olha só, Ismália. Quando Ismália enlouqueceu, pôs-se na torre a sonhar. Viu uma lua no céu, viu outra lua no mar. No sonho que se perdeu, banhou-se toda em luar. Queria subir ao céu, queria descer ao mar. E no desvario seu, na torre pôs-se a cantar. Estava perto do céu, estava longe do mar. E como anjo pendeu as asas para voar. Queria a lua do céu, queria a lua do mar. As asas que Deus lhe deu ruflaram de par em par. Sua alma subiu ao céu, seu corpo desceu ao mar. Nós observamos que nesse poema ele é mais fácil da gente entender, né, do que do Cruz de Souza. As palavras, né, pra gente é mais acessível. E notem que aqui ele está contando a história de uma mulher, né, que entrou em devaneio, né, em loucura, e ficou aí nessa torre. Em seus devaneios, olha só, poderia ser devaneio, poderia ser mesmo verdade, né, que da janela ela via o reflexo da lua. Então ela não sabia se a lua estava no céu, se a lua estava no mar, se eram duas luas, né, em seu devaneio. Então no sonho que se perdeu, então na sua loucura, banhou-se toda em luar. Então ou era no céu ou era no mar, né? Queria subir ao céu, queria descer ao mar. Então nesse devaneio, nesse desvario seu, ela pôs-se a cantar que estava perto do céu e que estava longe do mar. Por quê? Esses elementos foram fundidos, certo? Tanto elemento do céu quanto elemento da terra, né? Mar, elemento de terra, céu, lua, elemento de céu, eles ficaram fundidos a ponto de ter aí esse devaneio. E como o anjo pendeu as asas para voar, ela queria a lua do céu, ela queria a lua do mar. Então as asas que Deus lhe deu ruflaram de par em par. Ruflar se remete ao som das asas batendo, tá? Então aqui tem a transcendência, essa divisão de alma e de corpo. Então sua alma subiu ao céu e seu corpo desceu ao mar. A gente pode entender que nesse devaneio ela tirou sua própria vida, porque ela pode, que a gente pode subentender que ela entrou no mar querendo ir para o céu, querendo encontrar a lua, né, pelo reflexo da lua no mar. Então a gente pode entender isso como uma espécie até de suicídio, tá? Então vocês podem ver que mais uma obra que vem falar da transcendência espiritual corporal, que vem a ter elementos místicos, religiosos, que vem falar de vida e de morte, tá bom? Figura de linguagem presente nesse poema aí é a antítese, né? A gente conhece a antítese. É uma figura em que se opõe uma mesma frase, duas palavras ou dois pensamentos de sentido contrário. Lá tinha, né, subir e descer, perto e longe, alma e corpo. Elementos, né, que são antitéticos, né, que fazem parte da antítese, se opõem. É isso, meninas. Como é nivelamento, a gente não vai estender tanto. Acho que até estendi demais, porque na proposta pedagógica é que seja muito mais sucinto. Mas eu não dou conta de falar tão assim por cima, porque eu acho que perde muita coisa. Então, assim, foi o que eu consegui resumir e aproveitar o máximo possível, tá? Então, ficam essas videoaulas para vocês sobre o simbolismo, essas obras, a gente vai fazer atividade sobre isso. Então, quem puder também, né, está estudando para o vestibular, nessa etapa, não é somente as aulas do professor, né, mas também é fundamental que você também tenha seus estudos adicionais, certo? Então, vá também ver mais um pouquinho de simbolismo, das outras obras literárias, para você reforçar, tá bom? Então é isso, bons estudos, qualquer dúvida vai lá no WhatsApp que a gente conversa, tá bom? Até mais!